Olá, meu quinto ano! E aí, como vocês estão? Chegamos ao final de semana, hein? Hoje é sexta-feira, pois é! Nós hoje vamos estar conversando mais um pouco sobre o conteúdo de história que iniciamos na aula passada, não é? O capítulo 8, lembra, pessoal? Na plataforma, vocês vão estar abrindo, certo? Na rota 8, tá bom? Tia Sam mostra aqui para vocês. Na rota 8, a abdicação de Dom Pedro I, tá certo? Desafios da influência na cultura brasileira, que está lá na página 207, tá bom, pessoal? E nós vamos conversar mais um pouco sobre essa história muito interessante, né, de Dom Pedro I, ok? No decorrer do primeiro reinado, pessoal, a oposição ao governo de Dom Pedro I foi muito grande, como o Tia Sam já falou para vocês nas aulas anteriores, não é isso? Parte da população o acusava de ser muito autoritário, né? E criticava principalmente a maneira como a Confederação do Equador havia sido reprimida, não é isso? Além disso, os gastos com as guerras, as demais despesas do governo, né? Principalmente as despesas de luxo da família real, né? Geravam uma crise financeira muito grande que elevou os impostos, o aumento dos preços dos alimentos e afetou bastante a população mais simples, mais pobre daquela época, né? E o governo tornava-se cada vez mais impopular. E aí, pessoal, a plataforma trouxe esse textozinho, né, que conta resumidamente um pouco desse momento e diz pra gente que lá no dia 13 de março de 1831, no Rio de Janeiro, dois grupos entraram em guerra, entraram em conflito nas ruas. Quais foram esses grupos? Que Tia Sam já falou para vocês na aula passada. Foram os defensores de Dom Pedro I no Império, que era principalmente os portugueses, né? E os opositores, que eram membros do Partido Brasileiro, certo? E esse episódio de agressão, de insultos, provocação, ficou conhecido como a Noite das Garrafadas, né? Tia Sam já fez, né? Essa aula para vocês já contou um pouco dessa história para vocês, mas para relembrarmos e darmos continuidade ao nosso conteúdo, Tia Sam achou por bem retomar, né? Fazer essa revisãozinha. Vamos lá para a página 208 agora. Nessa página aí, pessoal, nós vimos que em 7 de abril de 1831, né, Dom Pedro I abdicou do seu trono para quem? Para seu filho, né, seu primeiro filho, que foi Dom Pedro de Alcântara, mas que, curiosamente, só tinha 5 anos de idade, né, e esse episódio marcou o primeiro reinado, né, por quê? Porque uma criança de 5 anos de idade não poderia nunca assumir um trono. Então, o que foi que aconteceu? O Brasil passou a ser, né, governado pelos regentes políticos que exercitaram o poder, né, que exercitaram sua autoridade no poder, até que essa criança, que na época tinha 5 anos, pudesse atingir a maioridade, né, e pudesse, enfim, governar o país. E aí, pessoal, durante esse período, né, regencial, por que recebeu esse nome regencial? Porque a política brasileira estava na mão dos regentes, certo? E foi nesse momento aí que ocorreram várias revoltas nas províncias do Império. Algumas dessas revoltas, como por exemplo, a cabanagem, a balaiada, tiveram grande participação dos escravos, né? Das pessoas que naquela época já estavam livres, né? Pobres também, e que lutavam contra a escravidão dos que ainda não tinham sido libertos, né? E também por melhores condições de vida. Outras tiveram como participantes senhores de terras, né? Contrários ao governo regencial, que foi intitulado, nesse caso aí, como a Revolta da Farroupilha.
O governo central combatia essas revoltas por recear que algumas províncias se tornassem independentes do império. E aí, quando eles dizem assim, se tornar independente do império, é que elas conseguissem se separar politicamente daquilo que era determinado, né, pelos regentes, né, pelo governo regente daquela época. A província da Bahia foi o palco de duas revoltas, a Sabinada e a Malês, né, que depois vocês podem pesquisar informações sobre essas duas revoltas, né, e registrar no caderninho de vocês, ok? E aí, pessoal, nós vimos também que essa postura, né, de eleger uma criança para governar, né, o país naquela época trouxe vários sentimentos. E aí na página, deixa a tia Sam mostrar para vocês, na página 215 da plataforma, nós temos 3 versozinhos, né, que demonstram quais foram esses sentimentos. E ele diz assim, ó: discuta com os seus colegas sobre qual sentimento os versos contidos em A, B e C expressavam. Então vamos lá. O verso A diz o seguinte: quem põe governança na mão de criança, põe geringonça no papo de onça. Letra B. Por subir Pedrinho ao trono, não fique o povo contente. Não pode ser coisa boa servindo com a mesma gente. E a letra C, queremos Pedro II, embora não tenha idade. A nação dispensa a lei e viva a maioridade. Então, quais são os sentimentos que esses 3 versos trazem para a gente? Os 2 primeiros, se vocês analisarem direitinho, ao se dirigir à criança como Pedrinho, a dizer que Pedrinho iria trazer geringonça para governar o país, mostra o sentimento de incredulidade, de desconfiança, não é? Em cima dessa imposição que Dom Pedro I colocou ao passar para seu filho o império, tá certo? Já a letra C mostra o inverso, mostra que eles estão favoráveis, né, ao governo de Dom Pedro II, que eles estão confiantes, né, nessa, vamos dizer assim, nessa nova forma, nessa nova visão, né, que foi colocada em cima de Dom Pedro II, tá certo, pessoal? Vamos para a página seguinte agora. Durante o segundo reinado, pessoal, o café se tornou o principal produto da economia brasileira, tá certo? E é isso aí que vai trazer nessa página da nossa plataforma, na página 216. Vamos ver o que é que ele fala. Ele fala que o trabalho foi realizado de início pela mão de obra escrava. O trabalho lá nas plantações de café, certo? No início foi realizado pelos escravos. Só que a partir dos anos de 1850, houve a intensificação da entrada de imigrantes, né? Pessoas vindas de outros locais aqui para o continente brasileiro, e o desenvolvimento do trabalho livre também aconteceu. Em muitas fazendas havia greves e conflito entre os trabalhadores e os proprietários. O pagamento insuficiente, né, de salário para a colheita de café e endividamento constante das pessoas por causa disso, fora as péssimas condições de trabalho, a aplicação de punição física e a dificuldade para comprar terras era motivo para que essas revoltas acontecessem, né, entre os imigrantes, tá certo? Muitos grevistas eram forçados a voltar ao trabalho ou eram presos quando isso não acontecia. Não havia leis que garantissem direitos aos trabalhadores rurais. E aí a plataforma traz para a gente essa imagem aí de uma plantação de café aqui no Brasil, né, no século que nós estamos estudando, no século XIX, utilizando a mão de obra escrava, tá certo, pessoal? E tem outra imagenzinha, olha aí, ó, que também é de uma plantação de café no mesmo século. Tá bom, pessoal? Então, o que é que a gente consegue entender dessa colocação aí? Que embora o café fosse o produto que estava mais, vamos dizer assim, mais presente na economia brasileira na época, mas a forma como os trabalhadores eram tratados para que esse produto continuasse tão forte economicamente era
injusta, era ilegal, até porque não havia lei, né? Os trabalhadores eram maltratados, eles não recebiam salários dignos, muitas vezes eles eram presos quando se negavam a trabalhar, ou torturados, ou tinham familiares seus torturados, para tentar obrigar eles a permanecerem nessa postura, né, de trabalho, vamos dizer assim, muito, muito difícil e sem nenhuma remuneração financeira ou sem nenhum reconhecimento ou qualidade de vida, qualidade de trabalho, né, que justificasse eles permanecerem nessa prática. Os primeiros cafezais, gente, surgiram lá no final do século XVIII e dessa época aí foi que eles começaram a se expandir, tá certo? Pelo Vale do Paraíba até o interior de São Paulo, Minas Gerais e depois passou para o Paraná. Com a riqueza que o café estava trazendo, né, para a população daquela época, né, os barões do café, que eram os grandes proprietários desses primeiros cafezais, né, que exerciam forte influência política, né, eles passaram a imitar o estilo de vida europeu, né? Importando o quê? Objetos de decoração, roupas luxuosas, sapatos belíssimos de couros de animais, chapéus, para as mulheres utilizarem, entre diversos outros produtos. E esse estilo de vestimenta, esse estilo de comportamento ficou muito presente, né, durante esses séculos aí. E aí a plataforma traz pra gente duas imagens, né, de pessoas, uma vestindo, um homem aí com os trajes masculinos típicos da época, influenciados pela cultura portuguesa, pela cultura europeia, e uma jovem senhora com trajes femininos também típicos, né, da cultura europeia lá do século XIX. Bem diferente, né, gente? Esse estilo de se vestir, né, que essa galera usava nessa época, não é? Pois é. Então, nossa aula hoje vai ficar por aqui, tá certo? Nós vamos dar continuidade a esse assunto na nossa próxima aula, tá bom? Para fidelizar o conteúdo na cabecinha de vocês, como sempre, Tia Sam vai deixar um vídeo aqui no finalzinho da aula, tá bom? Lembrando que vocês devem passar lá na agenda depois que terminar a aula, para ver quais são as atividades que vocês devem estar fazendo, tá bom, pessoal? Um final de semana bem abençoado para vocês e até a próxima aula. Tchau, tchau! O segundo reinado tem início com o golpe da maioridade em 1840. Esse período foi marcado por uma relativa estabilidade política e econômica. Durante o segundo reinado, dois partidos políticos foram protagonistas: os conservadores, que defendiam o governo imperial forte e centralizado, e os liberais, que defendiam a descentralização política e uma certa autonomia para as províncias. Dom Pedro II, para atender os interesses de ambos, alternava o poder entre cada um. Em 1847, Dom Pedro II, baseando-se no parlamentarismo britânico, criou o cargo de presidente do Conselho de Ministros, que equivalia ao de um primeiro-ministro. O parlamento apresentava 3 nomes para o imperador, e este escolhia quem seria, entre os 3, o primeiro-ministro. Esse primeiro-ministro formava seu gabinete ministerial, e cabia ao parlamento aprovar ou não. Porém, Dom Pedro II, através do poder moderador, também podia aprovar ou não esse gabinete ministerial, ou até dissolver o parlamento, o que fazia com que Dom Pedro II é quem de fato aprovasse o gabinete. No parlamentarismo inglês, o parlamento escolhe um primeiro-ministro e este forma seu gabinete ministerial, e cabe ao parlamento aprovar ou não. Logo, comparando o formato do parlamentarismo no Brasil com o inglês, vemos uma diferença. No inglês, o rei reina, mas não governa. Já no Brasil, o imperador é decisivo. Em 1844, foi implementada a tarifa Alves Branco. Antes dessa tarifa, quaisquer produtos importados eram taxados em 15% de impostos. Com a tarifa Alves Branco, passou para 30% para produtos que não tivessem similar no Brasil, e 60% para produtos que tivessem similar no Brasil. Com essa tarifa, o governo visava aumentar a arrecadação de impostos, porém, também acabou estimulando o crescimento industrial brasileiro. Em 1845, a Inglaterra aprovou a Lei Bill Aberdeen. Essa lei dava o direito da Inglaterra confiscar navios negreiros, ou seja, navios fazendo tráfico de negros para qualquer lugar. Em consequência desta lei, no Brasil foi aprovada a Lei Eusébio de Queiroz, que proibia o tráfico negreiro no Brasil.
isso em 1850. Em 1850, foi instituída a Lei de Terras. Quem tivesse adquirido terras pelo sistema de sesmarias ou ocupado livremente, teria que registrar essas terras. As terras não registradas, chamadas de terras devolutas, passavam a pertencer ao Estado. Quem quisesse adquirir terras para produzir, teria que comprá-las do governo. Portanto, essa lei acabou tornando a terra uma mercadoria, podendo assim somente os mais ricos comprarem. No segundo reinado, a economia girou em torno do café, sendo o principal produto de exportação e consumo interno, rendendo ao Brasil uma balança comercial favorável e uma economia estável. O plantio de café teve destaque no Oeste Paulista e na região do Vale do Paraíba, que abrange os atuais estados de São Paulo e Rio de Janeiro. Após a Lei Eusébio de Queiroz, tornou-se mais caro possuir um escravo, então os produtores de café passaram a empregar a mão de obra livre e assalariada em suas lavouras. Essa mão de obra era composta basicamente de imigrantes italianos e alemães, que saíram dos seus países devido às guerras de unificação. O governo custeava a viagem desses imigrantes para o Brasil através do dinheiro que recebia da Lei de Terras. Algumas revoltas ocorreram durante o Segundo Reinado, algumas delas iniciaram ainda no período regencial, como a Balaiada e a Revolução Farroupilha. Já a principal revolta surgida no Segundo Reinado foi a Revolução Praieira. A Revolução Praieira aconteceu em Pernambuco e teve forte influência da Primavera dos Povos, que eram movimentos liberais que ocorriam na Europa, no ano de 1848. As principais reivindicações dos revoltosos eram fim do poder moderador, voto livre universal, maior liberdade de imprensa e fim do domínio português no comércio. A revolta ganhou esse nome devido ao fato de que o principal meio de comunicação dos liberais era o jornal Diário Novo, que ficava localizado na Rua da Praia. Essa revolta também contou com as classes mais pobres da sociedade. Teve seu início em 1848 e acabou em 1849.